O árbitro internacional João Capela foi cabeça de cartaz numa conferência que teve lugar no auditório da escola Jacome Raton a propósito de uma iniciativa promovida pelo aluno Ricardo Santos em torno das provas de aptidão profissional na área do desporto. O jovem questionou o juiz lisboeta sobre o setor e contou do outro lado com disponibilidade total para um cabal esclarecimento da forma como os árbitros lidam, nomeadamente com a pressão e com as críticas de que são alvo. Carlos Ribeiro, o diretor do agrupamento de escolas Templários, estava obviamente satisfeito com esta ação do aluno, considerando que a presença de uma figura pública é motivante para a comunidade escolar. É extremamente importante estas iniciativas, são enriquecedoras, vêm de encontro ao lema do agrupamento, que, como vocês podem constatar e já tenho referido, edificamos pelo conhecimento. Realmente é importante nós termos conhecimentos das mais diversas áreas, mas também pela cidadania. E esta palestra também tem essa vertente. Uma vertente de nós sermos bons cidadãos, termos formação nesta vertente. Aproveito também para agradecer aos senhores professores, nomeadamente aos senhores professores de Educação Física, toda a dinâmica que têm incutido no nosso agrupamento. Seguiu-se Ricardo Santos, o aluno de desporto, começou por apresentar o currículo de João Capela, introduzindo depois uma série de questões sobre aquele que tem sido o percurso do árbitro. Para começar, temos aqui alguns dados da biografia do Sr. árbitro João Capela. Como podem ver, é um árbitro internacional, ou seja, que apita jogos das competições europeias e também de seleções a nível europeu e mundial. É internacional desde 2011, como podem também ver, e o primeiro jogo que o Sr. árbitro apitou na primeira divisão foi em 2007. Queria começar por lhe perguntar, João Capela, se desde quando vem o seu gosto pelo desporto, se já foi desportista, ou seja, se já praticou alguma modalidade, e porquê árbitro? E desde quando? João Capela agradeceu depois o convite que lhe foi endereçado para se apresentar enquanto árbitro, confessando que antes de escolher esta atividade tinha a ideia de ser jogador de futebol. Portanto, o João Capela iniciou a sua atividade desportiva aos 8 anos, jogar futebol, guarda-redes. E entretanto pratiquei desporto até mais ou menos aos 21 anos. Aos 17 era júnior e achava que ia ter uma carreira de desportista de sucesso e não tive. Ou seja, aconteceu que a 99% dos jogadores de futebol acontece. Percebi que não ia ser jogador profissional. E passei um bocado um período de frustração e a arbitragem surgiu no momento em que não tinha qualquer objetivo na vida, com 23 anos. Estava a ler um jornal, não me lembro se era o Record, se era a Bola na altura, e vi um anúncio a dizer precisa-se de árbitros, Associação Futebol Lisboa, último dia para inscrever. E fui-me inscrever. Curioso que os meus colegas estavam na mesa, começaram-se a rir e disseram: tu vais ser árbitro, não é possível. Tu eras guarda-redes, vinhas a correr da baliza para discutir com o árbitro ao meio campo. Pronto, foi assim, foi um processo. E foi quando iniciei a arbitragem, em 97, e o facto de ter estado e ter tomado essa decisão na minha vida foi o que me fez chegar onde eu estou aqui e ser a pessoa que sou hoje. Mas também, pronto, acho que vai haver mais algumas questões e não vou me desenvolver muito mais. Vou deixar aí um bocadinho o que é que se passa aqui. Eu pegava em algo que você disse que era guarda-redes e ia a correr da sua baliza até o meio campo a discutir com o árbitro. Como podem ver aqui neste slide, fala sobre o que é o árbitro e a autoridade que o árbitro tem. Eu perguntava-lhe se essa autoridade é posta em causa, ou seja, por jogadores, dirigentes, por coisas que dizem depois do jogo, por coisas que se calhar às vezes dizem durante o jogo. Essa autoridade não devia ser mais respeitada? Ou... É assim, aquilo que eu acho, e isso é uma boa questão, excelente questão. O árbitro, quando decide ser árbitro, também ele próprio tem que perceber que tem autoridade. E o ter autoridade não é achar que é o melhor do mundo. E, portanto, ter autoridade é perceber que uma organização me delegou essa autoridade e eu passo a ser um embaixador e um diplomata dessa organização. E um embaixador e um diplomata serve para resolver problemas, para ter uma atitude positiva no desporto. E isso começa logo aí, o árbitro tem que perceber esta questão. Depois, aquilo que os desportistas, os dirigentes e o adepto questionam muitas vezes não é a autoridade do árbitro, eles reconhecem a autoridade. O que eles discutem são as interpretações do árbitro. E, portanto, eu acho que está implícito que o árbitro
é que decide, é que é a autoridade, e isso é que depois pode também mexer um bocadinho com uma questão cultural, que é o facto das pessoas acharem que não têm que respeitar regras, que ninguém me diz nada o que é que eu quero fazer, que eu sou livre de fazer o que me apetece, e às vezes não temos a noção de que na sociedade, para conseguirmos viver em sociedade, e no desporto, que é um espelho da sociedade, nós temos que respeitar regras, ponto final, parágrafo. E portanto, acho que a questão da autoridade às vezes não é posta em causa, mas sim mais a interpretação e a figura que o árbitro representa no desporto. A questão passa ou seja, pela dimensão que se dá ao erro do árbitro. Dá-se uma dimensão ao erro do árbitro totalmente diferente do erro do jogador, dirigente, treinador. E isto tem um objetivo claro, porque é uma estratégia de comunicação que os clubes utilizam para desviar as atenções daquilo que são a pressão para os jogadores, para os treinadores e para os dirigentes. Ponto final. É uma manipulação das massas. Porque há bocado o Ricardo disse que o árbitro do Chelsea com o Barcelona, certo? Errou 4 grandes penalidades claríssimas. E eu começo a discutir o que é claríssimo, na televisão ou para o árbitro. Vocês acham que um árbitro num jogo Chelsea-Barcelona, visto por 150 milhões de pessoas, erra de propósito 4 vezes? Impossível. Os nossos olhos é que não conseguem competir com 40 câmaras e com super slow motions. Não há hipótese. Nós não temos essa hipótese. Não sei se vocês sabem, todos os clubes profissionais em Portugal e no estrangeiro têm iPhones, iPads nos bancos de suplentes e 30 segundos depois de eu decidir recebem um clipe no banco com as imagens daquilo que eu acabei de decidir. Eu não consigo competir com isso enquanto ser humano. Mas isso a mim não me faz com que eu ache que não posso desenvolver a minha atividade de uma forma positiva, profissional e com 200% de compromisso. O que essas imagens me fazem é que eu tenho que me transcender e superar naquilo que é a análise da tarefa e a análise do facto, que é o que eu faço enquanto árbitro. Eu analiso tarefas e analiso factos. E quando se fala no erro do árbitro, as pessoas esquecem-se que a tomada de decisão de um árbitro está provado, está estudos científicos feitos, nós tomamos em média por jogo, eu em média por jogo faço 12 km, incluindo aquecimento, e por jogo tomo cerca de 500 a 600 decisões. E a decisão não é só se é penalti, se é vermelho, se é falta, é onde é que me tenho que deslocar, onde é que tenho que olhar, onde é que está o meu foco atencional, se o foco atencional tem que ser aberto ou fechado, se tem que olhar para o assistente, se tem que ir para a esquerda, para a direita, se é pontapé de canto, se é pontapé de baliza, e portanto 98% das decisões que eu tomo são acertadas, ok? O erro está lá, mas o erro serve para nós podermos evoluir. Eu só cheguei onde cheguei, porque eu, por exemplo, quando cheguei à primeira divisão o primeiro ano, tu falaste do primeiro jogo em 2007, mas eu fui árbitro de primeira divisão em 2004, 2005, mais uma vez como no futebol achava que ia ser o melhor árbitro do mundo, e no final da época desci de divisão para a segunda. Porquê? Porque cheguei a uma dimensão onde eu achava que decidia sempre bem. Quando comecei a perceber, com as super slow motions, com as câmaras por trás da baliza, com os ângulos diferentes que eu tinha, que errava, eu tive que começar a aprender o que é que eu podia fazer para melhorar. E portanto essa questão do erro tem muito a ver com uma questão cultural de manipular a massa para aquilo que não é o objetivo principal, que é no futebol ou em todos os desportos há erros, não há hipótese. Nos coletivos e nos individuais. E nós temos que aprender com isso. E só temos de fazer é superar o erro e ultrapassar o erro, peço desculpa, e sermos cada vez melhor. Portanto, é uma questão cultural que eu acho que nós temos todos, e vocês são o futuro do desporto. Vocês é que têm que mudar essa ideologia. Não se deixem manipular. Reflitam nisso. Fala-se muito sobre o erro, porque o erro também suporta uma panóplia de programas televisivos e de lobbies à volta do desporto, que não promovem o desporto pelo lado positivo, e portanto nós não devemos seguir só aquilo que nos dizem, devemos avaliar com conhecimento. Eu, por exemplo, sou incapaz de chegar ao pé da professora e discutir com ela ou achar que sei melhor conduzir uma aula ou um projeto destes. Não o faço, não me sinto à vontade. Portanto, se vocês olharem para os programas todos televisivos, quantos árbitros ou ex-árbitros estão a discutir arbitragem? Eu não me sinto à vontade de discutir medicina com um médico, advocacia com um advogado, whatever. Portanto, é esta questão que vocês também são pessoas pensantes
não sejam carneirinhos, não sigam o rebanho e reflitam se aquilo é vender o desporto pelo sentido positivo ou se é só facciosismo e manipulação das massas. A Hertz marcou presença nesta sessão e no final falou com Ricardo Santos, que se mostrou satisfeito pela forma como decorreu a palestra, esclarecendo depois quais as bases que o levaram a promover esta iniciativa e a falar de arbitragem. O que me motivou foi o facto de, desde jovem, que gosto de futebol, adoro futebol, e penso que há alguma diferença entre o que se fala de árbitros, treinadores e jogadores, e acho que os árbitros são sempre postos numa categoria um pouco mais abaixo, ou seja, não têm menos direito a errar, e acho que isso está errado e então decidi explorar o assunto. Aquilo que foi dito hoje alterou de alguma forma a percepção que tinhas não só do João Capela, mas de todos os árbitros em termos profissionais aqui no nosso país? Sim, houve alguns pontos que alterou, por exemplo, o facto de Portugal ser pioneiro na profissionalização dos árbitros, era algo que eu não pensava que isso fosse possível, e penso que também do facto de, por exemplo, dizer que os árbitros são até levados aos jogos, ou seja, percebi hoje que há muito melhores estruturas em relação aos árbitros do que aquilo que eu realmente pensava. Estás num curso profissional aqui na Jacome. O que é que esta experiência traz de positivo para o teu curso? O que é que poderá mudar para o teu curso? Eu penso que para o meu curso foi uma experiência muito enriquecedora, pois não é todos os dias que se têm figuras públicas na escola, e penso que é algo para motivar os alunos a ter novas experiências e a ter este tipo de iniciativas, a tentar perceber um pouco mais o que é o desporto e não só dizer que andam num curso de desporto. Como é que conseguiste chegar à conversa com o João Capela e convidá-lo para vir cá? Foi difícil? Foi um pouco difícil, eu tive a ajuda de um familiar, mas confesso que no primeiro telefonema foi um pouco difícil, não sabia bem o que havia a dizer, mas pronto, o João Capela foi uma pessoa espetacular, conversou bastante comigo, deu-me bastante motivação e tudo correu muito bem. Ficas então satisfeito com esta experiência? Sim, o balanço é muito positivo.